Então, boa noite, pessoal. Eu gostaria de apresentar para vocês o Café Binário. Esse é um projeto que o grupo do PET, junto com o diretor acadêmico da computação, e os professores Leomar e Marilton, idealizaram. A ideia é que, nesse momento de isolamento social e que a gente está afastado da faculdade, está afastado do ambiente acadêmico, que, pelo menos pela internet, vocês consigam se aproximar um pouco mais da computação e da universidade em si. Então, a gente vai fazer programas semanais com esse título, Café Binário, que vão ser sobre alguns assuntos. A gente vai entrevistar pessoas da computação, professores, alguns especialistas em algum assunto diferente, e a gente vai fazer lives, vai colocar aqui no grupo da computação do Facebook, e vocês podem fazer comentários, perguntas, enfim, podem acompanhar do jeito que acharem melhor. Então, hoje, deixa eu ver, eu anotei algumas coisinhas aqui para falar. Caso vocês não consigam acompanhar a live aqui no Facebook, não tem problema, porque esse vídeo vai ir para o canal do PET no YouTube depois. E também vai ficar disponível no Spotify em formato de podcast, que aí vocês podem ouvir quando quiserem. Então, não tem problema, mas se quiserem participar, está disponível no Facebook, comentem lá. Para aparecer o nome de vocês nos comentários, no caso, perguntas, vocês têm que liberar para o StreamYard, senão vai aparecer anônimo. Então, se preferirem fazer uma pergunta anônima, não tem problema. E, deixa eu ver... Tá. Aviso sobre a computação e sobre a faculdade em geral. Como a live da última segunda-feira, que foi sobre o novo calendário acadêmico, vai aparecer aqui no canal também. A gente vai fazer live aqui avisando no grupo do Facebook e vai ir para o canal do YouTube depois. Então, fiquem atentos também, porque vai fazer parte desse mesmo projeto, todos esses avisos. E tem a página no Instagram, tem a página aqui no Facebook, vocês podem deixar comentários, podem deixar perguntas, e nos próximos vídeos, próximas lives, a gente vai tentar responder isso para vocês. Hoje vai ser uma entrevista com o professor Leomar. É interessante que no ambiente acadêmico, na faculdade mesmo, às vezes a gente não consegue se aproximar tanto de um professor, ou até ficam dúvidas sobre o curso mesmo, a faculdade, e às vezes a gente nem tem certeza do que está cursando. E a ideia desse primeiro episódio é poder conversar com o professor e fazer perguntas e saber mais dele, saber mais da vida dele. E para isso, eu trouxe aqui alguns convidados, que a Raquel, que está no suporte técnico, vai mostrar agora. Temos o entrevistado da noite, que é o professor Leomar. Temos a Monielle, que também é do PET. Todos aqui que estão hoje são do PET. Temos o Darley, a Andressa, aqui do meu lado, e a Isabela. Então, aí, pessoal. Olá! Oi! Olá! E aí, pessoal, beleza? Se eu esqueci de dizer alguma coisa, pessoal, vocês me lembrem, tá? Se tiverem algum outro aviso também. Mas Tá. O professor Leomar... Tá tranquilo, Thomas. Ele é professor da computação, como todos vocês já sabem, e ele também é tutor do PET. Então, a galera aqui que é do PET também tem um pouquinho mais de contato com o professor. Mas, para o pessoal que ainda não teve aula contigo, ou que já teve, mas que também não teve muita oportunidade de conversar, conta pra gente, quem é o Leomar? E aí, pessoal, boa noite a todos. É um prazer estar aqui, então, iniciando, né, a primeira live de uma pessoa, né? Nós tivemos na semana passada o calendário acadêmico, com a direção, o professor Marilton, os nossos 4 coordenadores da ciência da engenharia, e aí agora a gente inicia essa nova etapa. Então, bacana, obrigado, tá, pessoal? É legal estar aqui compartilhando com vocês uns minutinhos aí. Bom, quem é o Leomar? Leomar é um cara que adora o que faz, sabe ser professor, é isso mesmo, né?
parceria dos alunos, amigo dos alunos, enxergo que, né, que ser professor é ser próximo, além de transmitir conhecimento, é aprender também, né? Então, um dia eu estive do outro lado da mesa, né? Eu estava aprendendo, uns anos atrás, eu era aluno, e hoje eu tento ser o melhor professor que eu posso, né? Com todas o conhecimento adquirido ao longo dos anos, né? Com os incentivos, enfim, e com as referências que eu carrego, né? Bons professores que eu tive na vida. Então é isso. O Mário é um cara camarada que gosta de dar aula. Eu acho que é por aí. Léo, eu queria te perguntar agora, quem é uma inspiração para ti? Quem é que tu vê como uma Mas, puxa, inspiração? tá bem. Pessoal, só para dizer, né? Não é nada combinado, eles estão fazendo perguntas mesmo. A gente resolveu fazer de maneira bastante, né? Enfim, criativa na hora, fazer uma coisa bem descontraída. Agora a Andressa já foi para o lado pessoal. Eu acho assim, tem várias pessoas, na verdade, vários nomes, enfim, figuras que são importantes, servem de inspiração, né? Mas eu tenho como inspiração que servem para mim, para minha carreira, para o meu lado, na verdade, pessoal, né? Que eu carrego na minha vida são os meus pais, né? Meu pai e minha mãe, ambos professores, hoje ambos aposentados, né? O pai também foi professor da universidade, a mãe professora do estado, né? Então foram as pessoas que me formaram, né? Como pessoa, caráter, enfim. Eu acho que é isso, são as maiores, né? Tem várias outras que eu carrego muito, né? Com carinho, mas eles dois, sem dúvida nenhuma, né? Eu acho que é isso. Deixa Léo, uma coisa, só para não sair do assunto, tu acha que teus pais serem professores te incentivou aí para o lado de ser professor também? Sem dúvida, Andressa, com certeza foi. Eu era criança, na verdade, eu lembro de um episódio, tá, de 6 anos de idade, pai e mãe levantavam cedo, 6:30 da manhã, as aulas eram lá no Capão do Leão, né, e aí eu ia ficar em casa sozinho, acabava acordando ali junto na hora deles saírem, tomar café e irem para a faculdade, e aí o que aconteceu foi o seguinte, eu lembro de um episódio lá que eu chorei e não queria ficar em casa, eu queria ir ter aula também, né. E aí eu fui, né? Acabei indo a contragosto, chorando, o pai me levou. E eu lembro que lá no antigo departamento de Química, lá no Instituto de Química, na verdade, o pai era professor lá, e tinha algumas salas de professores, salas de aulas vazias e tal. Então o pai ia dar aula lá no quadro de giz, né? Aquele quadro verde com giz branco, colorido. E tinha uma sala ao lado, naquela manhã que estava liberada, né? E aí eu fiquei aqui naquela salinha, né? E aí tinha uma caixinha de giz colorido lá. E aí ficava dando aula, brincando lá de manhã, né? Toda manhã lá, dando aula no quadro lá com 6 para 7 anos de idade, isso, né? Então, desde pequeno eu já me via professor, né? Sempre foi assim, sem dúvida nenhuma, um incentivo. Eu via corrigindo provas, eu via corrigindo trabalhos, né? Então a mãe vinha com aquelas pilhas de provas, né? Dos colégios estaduais que ela dava aula, e eu ficava acompanhando na época lá para fazer a prova, não tinha impressora, nada disso. Então passava no mimeógrafo, né? E ficava lá replicando as folhas. Então, sem dúvida, o incentivo, a inspiração vem daí, com certeza vem daí, né? Desde criança foi isso. Eu até acabei fazendo outras coisas durante a faculdade, trabalhei, né? Trabalhei com internet, fui administrador de redes, trabalhei com suporte técnico, várias coisas, mas sempre com o sonho de fazer o mestrado, depois fazer doutorado e acabar indo para a área docente, né? Para o mundo da academia. E, Léo, me responde, o que você acha que mais ocupa seu tempo hoje em dia? Você acha que é a pesquisa ou a sala de aula mesmo? Isso, Isa, é uma pergunta bastante interessante. Hoje eu estava fazendo reunião com outros colegas, né? E tenho feito várias reuniões com alunos, com os colegas. Nesse momento de pandemia, a gente está ajustando essa questão do calendário para ter as aulas, mas as coisas não param. As atividades do PET a gente continua, tem feito reuniões, né? Se fala diariamente. Pesquisa também, orientações de bolsa C, de mestrado, de doutorado. E o que mais toma tempo hoje é estar na frente do computador e a gente acaba trabalhando mais. Então, conversando com colegas hoje, um deles ainda disse isso, né? Ele mencionou aqui, poxa, a gente está em casa e toma bastante tempo, trabalha tanto, porque está sempre na frente do computador e a todo momento é trabalho. Então, parece que naquele momento que eu ia para a sala de aula, fazia alguma outra coisa, conversava com um aluno no corredor, atendia na sala ali da UFPEL, né? Era mais tranquilo, mas hoje é o tempo todo trabalhando. Então, sim, atividades de pesquisa, as atividades do PET têm tomado bastante tempo também, né?
as reuniões que são diárias, sempre com um grupo, outro, um aluno, outro, uma orientação, mas sempre, diariamente, né? Não é férias, a gente está trabalhando, vocês sabem disso, e tem tomado bastante tempo. Então, eu diria que hoje o que toma tempo pra caramba, né, são essas reuniões online, que a gente está se adaptando e está aprendendo, né, a trabalhar nesse momento aí de isolamento social que a gente vive. E aí faz muita coisa em paralelo, termina uma, né, já começa outra reunião em seguida. Então, isso tem tomado bastante tempo. São horas na frente do computador. Alô, estão me ouvindo? Você tá mutada, desculpa. Eu acho que a Moni estava mutada ali. Tava no mute? Não, acontece. Esse pessoal da computação, né? Eu queria saber como é que foi a tua graduação e a tua pós, principalmente a pós. Tu sempre soube pós, desde o começo da tua graduação, ou tu decidiu de última hora? Joia, legal. A graduação, eu tinha um sonho lá na época de fazer computação, o curso se chamava informática, né? Não era ainda ciência da computação, era curso de informática. E aí eu queria fazer, sem dúvida nenhuma. Mas tinha uma outra profissão que eu era bastante apaixonado, que era fazer odontologia, né? E naquela época, na universidade, era possível tu ter 2 matrículas, tu poderia fazer 2 cursos superiores, né? E aí eu lembro de prestar vestibular, né? Não era Enem, nada disso, tinha que fazer vestibular, a prova lá no final do ano. E aí eu lembro de fazer para odontologia e para computação e para informática, né? Odontologia na UFPEL e informática na Católica na época. E aí eu estava vindo de uma escola técnica onde eu tinha algumas deficiências de química, de biologia, e eu não me saí muito bem nessa área. Eu fui super bem em matemática, super bem em física, era bastante forte nisso, mas ali biologia, química não era tanto. E eu acabei, então, ingressando na informática e não ingressando na odontologia. E aí comecei a cursar, adorei informática, me apaixonei também pela informática, né, gostava bastante, porque eu vinha de um curso técnico de telecomunicações, né? E aí tentei de novo o vestibular no ano seguinte para odonto. E não deu, fiquei quase, mas não passei, né? E aí cursei o meu segundo ano, então, de informática na Católica. E aí, então, no terceiro, já estava indo do segundo para o terceiro ano, eu resolvi que, bom, eu estava tão imerso na computação, já estava trabalhando, era aluno e já trabalhava, e isso era bacana, e aí eu queria me aprofundar mais, eu desisti do mundo da odonto, né? Não deixei de gostar, mas eu desisti. Eu disse, não, a carreira vai ser na computação mesmo, né? Eu sou apaixonado por isso. E aí acabei ingressando na computação da UFPEL, né? E aí me formei lá, foi em 2001, se não me engano, tá? Final de 2001, início de 2002. E naquele ano teve a troca do curso, do nome do curso de informática, né? Houve mudança curricular pelo MEC e tal. E aí o curso começou a se chamar como se chama hoje, Ciência da Computação. E eu acabei me formando nesta primeira turma de Ciência da Computação. Mas que na história da computação, ela é a 5ª turma, né? Nós tivemos outras turmas que o pessoal se formou em informática. Então, vários professores de vocês, né? Professor Júlio, professor Paulo, a professora Tatiana Ferrugem, enfim, quem mais? Luciano, o professor Felipe, esses todos me antecederam, se formaram nessas 4 turmas anteriores, e talvez eu esteja esquecendo algum agora aqui no momento, mas então eu acabei vindo dessa 5ª turma. E aí, no finalzinho, eu estava trabalhando, né, no final da graduação, eu tinha o sonho, como eu falei, né, da academia, de ir para dar aula, eu queria ser docente. E aí eu senti que eu precisava me especializar mais, eu tinha que ir para o próximo passo, que era fazer o mestrado. Então, eu prestei a seleção para fazer o mestrado, pós-graduação, acabei indo, nós não tínhamos aqui em Pelotas, né, é mais recente, hoje nós temos a pós-graduação aqui no UFPEL, o nosso aluno ele pode fazer toda a carreira, né, graduação, seu mestrado, seu doutorado aqui na computação do UFPEL, nós não tínhamos na época, então eu fui para Porto Alegre, na URGS, e aí ali na URGS eu encaminhei, né, fiz o meu mestrado em computação, né, e aí depois acabei indo para um mundo que eu mais gostava de trabalhar, né, que era a parte da microeletrônica, trabalhar com circuitos integrados, chips, mergulhar, entender o que tem dentro dos processadores, memória, como é que se faz. E aí acabei, então, fazendo, né, me especializando aí do doutorado, né, cursando o doutorado em microeletrônica também na URGS, né. Então, foi isso. Tive um período fora, nos Estados Unidos, fui fazer o que a gente chama de sanduíche, morei um ano fora, estudando na Universidade de Minnesota. É um estado bem no centro dos Estados Unidos, o estado de Minnesota, né? Está lá na fronteira com o Canadá, bastante frio.
e aí fiquei um ano lá, e aprendi bastante coisa e tal. Depois retornei para Porto Alegre para terminar o doutorado, e aí, né, acabei fazendo a seleção para professores da UFPEL na área de computação e fui aprovado e estamos aí até hoje, né? E, enfim, e é o que eu adoro fazer, né? Estou no lugar certo, é isso aí mesmo. Isso aí, Léo. Me identifiquei com o teu início lá de escolha entre a computação e odontologia. Eu Legal. quase fiz odontologia antes de entrar na computação, né? Optei pela computação. Indo nessa linha aí, quais foram as suas maiores dificuldades? A gente sabe que a computação é um curso muito difícil, né? Em algum momento o senhor já pensou em desistir? Não. Nunca, né, durante o curso, nunca pensei em desistir, né? Sim, difícil, né? Fui aluno, passei por algumas disciplinas bastante pesadas, aquela coisa de entrar, pegar um exame, né? Enfim, pegamos greves na época lá de aluno, se não me engano, eu tive 2 greves pelo caminho até conseguir me formar, se estou bem lembrado. Mas, assim, nunca pensei em desistir, não, porque era o que eu gostava, eu era apaixonado por aquilo, né? Eu sempre tive muita curiosidade e eu acho que é isso que move um pouco o professor e essa questão da pesquisa, de ser pesquisador também, né? É de estar sempre se perguntando, querendo descobrir uma coisa diferente, saber algo novo, né? Investigar alguma coisa que ainda não tem a resposta, né? Tentar desenvolver ali uma técnica nova, um passinho novo, melhorar um pouquinho um algoritmo que já existe, uma ferramenta aqui, o chip lá que a gente vai fazer um circuito um pouquinho mais rápido, que vai consumir menos energia. Então, assim, eu sempre fui muito curioso, né? Sempre perguntava, questionava muito. Então, nunca pensei em desistir. Mas sim, várias noites trabalhando, né? Como vocês ficam na madrugada, às vezes vocês entram trabalho, estudando para provas, né? As maiores dificuldades, por exemplo. A computação hoje, por exemplo, né, no currículo atual da ciência da computação, nós não temos cadeiras de física, mas naquela época nós tínhamos. Na engenharia de computação nós temos física, né? Então o pessoal da ciência vê mais ali matemática, os cálculos, né? Enfim, e álgebras, né? E o pessoal da engenharia hoje mergulha um pouco mais além e vai na física também. E naquela época a computação tinha, né? Então a gente pegava algumas disciplinas assim. Eu gostava muito, né? Gostava, como eu disse, eu fui muito bem na matemática e na física, porque eu trazia esse histórico lá da época da Escola Técnica, né, Federal de Pelotas, onde eu me formei em telecomunicações, que hoje é o nosso IFSU, né? Aqui em Pelotas, uma instituição co-irmã nossa. E então eu ia bem, mas assim, dificuldade, trabalhando junto, então era muito difícil. O curso era manhã e tarde, né? E aí, para eu poder trabalhar, enfim, sustentar ali durante o período, eu trabalhava à noite, sempre das 6 à meia-noite, todos os dias, de segunda a sábado, folgava só no domingo. Então era pedreira, acordar cedo, prova no outro dia, né? Não é diferente, Darley, do que vocês vivem hoje, né? Para quem tem as suas atividades, né? Enfim, né? Sua vida pessoal, namoradas, um futebol com um colega, um amigo. Estudar para a prova, fazer trabalho era difícil, sim, e eu entendo a dificuldade dos alunos. E isso é uma coisa que me humaniza, né? Porque eu enxergo isso. E sempre que eu vejo um aluno com uma certa dificuldade, pensando em desistir, eu sento lá com o cara, eu converso, eu apoio, eu digo, cara, olha só, vou te contar uma historinha de alguém. E aí falo isso, né? E às vezes nem digo que sou eu. E é bacana a gente ver isso. E aí depois, quando chega lá na formatura, né, uma gratidão enorme assim que a gente sente é essa pessoa, esse aluno te chamar lá no auditório, no cantinho depois e te dizer, bah, professor, obrigado, né? Porque eu estou aqui porque o senhor me apoiou e assim como um outro professor X, Y, né? Isso é bacana, tá? Então a gente não pode desistir, tá? Darley, não pensa nisso, vamos em frente, tá? Se tu pensou no outro curso e hoje tu te achou na tua engenharia, segue em frente. É difícil, mas a gente vence, né? É isso aí. Me encontrei no curso e tenho muitos amigos agora. Joia, é isso aí. É uma família lá a computação, isso é muito legal. Principalmente para o pessoal que está no início do curso, desistir passa pela cabeça. E às vezes a pessoa entra no curso também sem ter muita noção assim de mercado de trabalho, de tipo, o que eu vou trabalhar depois, o que eu vou fazer depois. Tu chegou a trabalhar sem ser professor, tu teve experiência no mercado de trabalho fora como desenvolvedor? Sim, mas ainda não não como formado, né? Mas enquanto estava cursando o curso de computação, enquanto me formando, né? Então eu era aluno já no primeiro ano de faculdade, no segundo semestre de faculdade, eu fui convidado para trabalhar com internet, né? E aí lá no inicinho eu prestava suporte técnico. O Leomar era o cara que atendia o telefone
para tirar dúvidas como é que configurava lá o software de e-mail, como é que o cara fazia para salvar uma foto, baixar uma foto lá no browser, né? Na época lá do Netscape, do Eudora, o pessoal mais antigo aí que estiver acompanhando, que depois assistir esse vídeo, vai lembrar dessas coisas, né? E aí, eu, dentro lá da empresa, fui crescendo, né? A empresa foi ficando maior, se tornando maior, mudando, até que, por fim, quando me formei, ela já havia sido absorvida, na época era o Terra Internet, né? Que existe até hoje, mas era uma grande potência de internet na época, porque ela não fornecia só conteúdo, né? Ela fornecia também acesso. Então, as pessoas, elas contratavam o serviço para poder fazer o acesso, ou discado, fazer o acesso, né? Conectar usando o seu telefone, ou então uma linha, né, permanente, que tinha um nomezinho lá, que, enfim, vocês não vão saber hoje, que era um nome típico da época lá, mas que ficava ali o cara sempre conectado. E aí eu fui crescendo nisso, instalando os equipamentos, configurando, etc. E acabei me tornando, então, admin. Eu era administrador da rede, trabalhava no servidor de Linux, né? Cuidava de páginas, e-mails, cadastro de usuários, enfim, manutenção de servidor. E aí, aquela época, era final de faculdade bem pesado, porque nós éramos 3 pessoas, né, que fazíamos ali um rodízio, e às vezes dava uma pane no servidor lá, e era de madrugada, e paciência, tinha aula no outro dia de manhã, prova, mas tinha que trabalhar, né? Então eu tive essa experiência de mercado, fazia algumas coisas de programação, sim, de scripts, programava em C, né? Algumas coisas em Java lá também, né? Mas tudo para o mundo da internet. Fiz muita página de internet, né? Fiz bastante página de internet na época. Então, trabalhei com essas coisas. Mas sempre assim, pensando depois, no fim do curso, que eu já iria migrar mesmo para a área acadêmica, né? Então, uma vez que eu me formei, eu saí direto para fazer o mestrado. E aí não atuei mais no mercado de trabalho. Só fazendo mestrado e doutorado, me especializando para voltar para a academia. Foi isso. Ficou só uma duvidazinha aqui, que eu acho que foi de geral. Tu comentou que chamam de sanduíche. Isso, joia. Isso. Perfeito, tá. O sanduíche, na verdade, é o seguinte, quando a gente faz uma... Pode acontecer isso no mestrado também, mas é mais comum no doutorado, né? Quando a gente está fazendo o doutorado, o mestrado ali, ele costuma levar 2 anos, né? É isso que nós temos de mestrado, e depois, quando a gente vai fazer o doutorado, são mais 4 anos de curso, né? Para a gente se aprofundar em um determinado assunto e gerar lá como produto final a tese, né? Um novo conhecimento, uma coisa inédita lá, enfim, uma informação, uma técnica, um algoritmo, né? Alguma coisa nova. E durante o período do doutorado era possível fazer, então, e é possível ainda hoje, nós temos alunos hoje no programa, né? Aqui da UFPEL, no nosso PPGC, Programa de Pós-Graduação em Computação, que fazem doutorado, estão no exterior nesse momento, né? Isolados, infelizmente, devido aí essa pandemia, né, do coronavírus, mas estão lá. E esse período de sanduíche, então, geralmente é algo entre 6 meses e 1 ano, né? Pode ser um pouquinho menos, mas geralmente não passa de 1 ano, né? O pessoal costuma ficar de 6 meses a 1 ano fora, numa universidade no exterior ou numa empresa no exterior, trabalhando com algum especialista naquele assunto que tu está investigando no teu doutorado. E tu vai trabalhar com esse cara lá, um cara que é renomado, enfim, uma área, um laboratório de pesquisa, né? Em algum centro de excelência no mundo, né? E foi aí que eu acabei indo, então, para a Universidade de Minnesota, né? University of Minnesota, que lá havia o professor Sakin Sapatnekar, um professor indiano, na verdade, mora muitos anos nos Estados Unidos, um cara que é fera, é um cara fera em timing de circuitos, né, para fazer circuitos rápidos, delay de circuitos integrados, etc. Esse cara tem vários livros, né, vários artigos importantíssimos publicados. Ele é consultor de algumas empresas grandes, como Intel, IBM, né? E aí eu consegui, então, ficar 1 ano no laboratório desse cara lá, trabalhando com ele, aprendendo lá junto com os colegas, né? E isso é o período sanduíche. Depois a gente retorna, então, para finalizar o doutorado aqui no Brasil. Certo? Léo, deixa eu perguntar uma coisa sobre esse teu sanduíche, depois a gente vai ter uma pergunta que veio pelo Facebook. Sim. Mas quanto a esse sanduíche que tu fez, como é que foi a tua vivência, assim, de, tipo, te adaptar longe da tua família, uma cidade nova, num país novo, onde era mais frio do que aqui? Sim, como é que foi, assim, é assim, sempre é uma experiência nova, né, de tu sair. Como eu já havia saído de casa, sempre minha família toda de Pelotas, né, e eu havia ido para Porto Alegre para fazer o mestrado e doutorado, então já estava um tempo longe. Mas, claro, era aqui ao lado, cidade vizinha, Porto Alegre. Bastava pegar um ônibus no final de semana, estava em Pelotas, revia o pessoal, né, então era mais tranquilo.
Mas, claro, já tinha internet naquela época, né, Andressa? Essas coisas já não eram, né? A gente conseguia se comunicar. Então, claro, foi um choque para os Estados Unidos, tu chegar lá num país, né? A gente sai daqui achando que fala, né? Fiz o cursinho de inglês, eu me viro, né? E aí tu chega lá e tu toma um choque, porque lá é um inglês rápido, não é um inglês com sotaque aqui de um brasileiro falando, né? É um inglês americanizado lá, cantado, né? E que nas primeiras semanas é bastante difícil, tá? Eu confesso lá que chegava à noite, assim, alguns dias eu deitava na cama, assim, e dava uma chorada, porque era apavorante, tu não tinha ninguém para conversar, tu não conseguia trocar, enfim, né? Uma ideia com alguém ali. Até tinha um outro aluno, uma professora, que hoje é professora da Federal de Santa Catarina, ela esteve lá um período comigo, lá, logo no inicinho, tá? Isso eu tô falando bem nas primeiras semanas. E o meu orientador de Porto Alegre, que também passou um período lá comigo, então eu conseguia conversar com alguém ali, um outro brasileiro. Mas fora isso, não, era só inglês e era uma imersão danada, e o inglês comendo, as coisas conversadas muito rapidamente, e aí tu ficava, né, às vezes tu se sentia bobo, né, coisas bestas assim, porque tu chega lá e o pessoal tem gírias, o jeito deles falarem é uma coisa bastante do dia a dia, cotidiana. Então, por exemplo, eu chegar lá num Burger King, e aí eu pedia lá pelo número, né? Eu quero lá o número 1, né? E aí a caixa lá do negócio pergunta rapidamente, assim, né? Do you want a mail? E aí eu olhei para ela assim, fiz uma cara mais ou menos desse jeito, assim como eu estou fazendo para vocês, né? Hã? O que tu tá perguntando? E ela repetiu, do you want a mail? E eu, do you want a mail? Mail? E-mail? O que ela tá me perguntando? E aí eu pedi desculpa para ela e eu disse, continuo não entendendo. E aí ela pegou e fez assim, do you wanna maionese? E aí o meio, na verdade, era a abreviação de maionese. E, cara, naquela hora ali, um balde de água fria, assim, tu toma um choque, tu diz assim, eu sou um estúpido, né? Eu não consigo nem me comunicar o que eu estou fazendo aqui. Mas isso é o choque inicial, aí tu vai te soltando e tal. Aí veio lá, eu tive a oportunidade de um colega me levar numa lojinha, comprei um notebookzinho, daí eu já conseguia falar com o pessoal do Brasil, me comunicar com meus colegas de doutorado, né, com a minha família, e aí vai passando. Então, aí a internet faz a diferença, né? Hoje a gente tem qualidade muito melhor, né? Estamos fazendo uma live aí, vocês aqui comigo somos 6, né? Isso é tranquilo, o streaming hoje é melhor, nós temos muito mais banda, mas naquela época era possível fazer com menor qualidade, mas tu matava a saudade assim. E tu te sente um pouco sozinho até que tu consiga te ambientar. A imersão numa nova cultura, numa língua, né, que a gente conhece um pouco, mas que não vive ela, cair nisso, né, mergulhar, né, nisso tem um certo choque. Mas eu digo assim para todo mundo, quem tiver experiência, que puder, tem que fazer. Tá? É importante, sempre que a gente puder ir morar sozinho um tempo, entender outra cultura, entender como é que funciona outras ideias, enxergar como é que é o nosso país de fora, como é que é a nossa educação de fora. Isso abre a mente, amplia o nosso pensamento. Então, todo mundo tem que fazer. Dá saudade? Dá um medinho? Dá, mas tem que fazer, tá, galera? Tá. A gente recebeu uma pergunta aqui no Facebook do Felipe Palermo. Ele Sim. diz o seguinte, oi, professor, tudo bom? Não vi se já perguntaram, mas quais dicas, caminhos recomendaria para o pessoal que está começando no curso? Tanto para quem quer ir para o mercado de trabalho, quanto para a carreira acadêmica. Joia, joia, legal, Felipe. Bacana, um abraço para ti. O Felipe deve estar lá para São Paulo, lá para o estado de São Paulo, né? Eu acho assim, a principal dica, né, eu já comentei ali com o Darley, eu acho que é não desistir. O curso, ambos os nossos cursos, né, ciência e engenharia de computação, eles são difíceis, tem muita matemática, pega física, tem muita, né, teoria. Então, assim, no início, a gente sofre um pouco com essas coisas, né? Sobretudo quando a gente vem lá do ensino médio e que não está acostumado, assim, a entrar nesse mundo da universidade e tomar aquele choque de que, bom, agora eu tenho várias disciplinas, são vários professores diferentes e eu tenho uma cobrança enorme, cada disciplina é uma mais importante do que a outra e eu tenho que render em todas, né? E não tem aquilo do professor do ensino médio, que é mais, né, paizão, que passa a mão, a gente tem que se virar bastante sozinho, tem que fazer amizade com os colegas novos, né, e se virar. Então, assim, primeira coisa, não tomar o susto e não desistir.
tá? Eu costumo dizer assim, quem passa do terceiro semestre na área de computação, na ciência e na engenharia, esse cara vai embora, ele engrena e tem grandes chances de se formar. E aí é sempre incentivar, né? Tentar, busquem ajuda, conversem com os colegas, com os professores, está com dificuldade, vamos lá, não são só vocês, todo mundo, né? E aí uma coisa que também é bastante importante na área de computação, que eu diria hoje, né? É que muito material, os principais artigos, as principais conferências, os journals importantes que nós temos de pesquisa em computação, que trabalham com, né, onde a gente publica assim, os trabalhos de ponta, né, que nós chamamos de estado da arte, eles são em inglês. Então, se puder junto, eu não tenho grana para fazer um curso em inglês, mas vai ali, procura na universidade, tem ali como fazer inglês dentro da universidade com o pessoal ali da Letras, né? Eu vou estudar sozinho, vou fazer um curso online, tem tanto curso online gratuito. Talvez eu não precise me formar fluente em inglês, mas se eu conseguir ler um trabalho em inglês, um livro em inglês, um artigo em inglês, pegar um código lá que depois eu posso entender, uma documentação, isso é importante. Isso vale, tá, Felipe, na minha visão, tanto para a academia quanto para o mercado de trabalho, né? Eu posso me formar, ser um aluno super nota 10, ter um currículo excelente, né? Super importante, mas eu não fui aquele aluno só que também fiquei só em sala de aula fazendo disciplinas e provas. Tentem se envolver ao longo do curso com outras atividades, né? Participar, dá para fazer monitoria, eu posso pegar uma bolsa IC, eu posso entrar no PET, eu posso participar de um projeto de ensino, uma bolsa de extensão. Isso tudo traz vivências para vocês, traz, né, amadurecimento profissional, pessoal, e isso depois faz toda a diferença. Pensem assim, então, 45 alunos na engenharia, 50 alunos na ciência. Se todos esses caras, coleguinhas de vocês aí, se formarem, né? E todos tiverem o mesmo currículo, nem tem um diferencial. Agora, o caminho que vocês trilham, tudo que vocês procuram, que vocês se envolvem ao longo do curso, isso é show, tá? Isso é muito legal, porque vai depois fazer a diferença, né? Poder saber se comunicar, falar, se expressar, trabalhar em grupo, né? A computação é importante. Às vezes o pessoal acha que nós, né, que somos da computação, somos nerds, né? Que a gente fica no computador, não se comunica, não conversa com ninguém, todo mundo quieto. Mas tem que se comunicar, tem que viver, tem que trabalhar em grupo, né? Então isso é importante, tá? Tudo que vocês puderem fazer. E nós temos várias atividades, vocês têm várias oportunidades de engenharia. Falando nisso de sair da sala de aula para fazer atividades por fora, eu queria saber qual é a pesquisa que você está fazendo atualmente na universidade, para as pessoas poderem conhecer e quem se interessar, né, poder participar também. Joia. Eu tenho pesquisado bastante, como eu falei, né, o mundo assim que me brilha os olhos são circuitos integrados, CIs, né? E aí eu tenho pesquisado várias coisas nessa linha, desde algoritmos, estamos falando de software mesmo, o quanto hardware lá, né? A gente pensar lá no hardware, como é que a gente fabrica, tudo mais, né? Então tem várias técnicas. Hoje, se a gente pegar um chip moderno, nós temos bilhões de transistores, 3 bilhões, 5, 7 bilhões de transistores, e fazer um circuito integrado com essa quantidade, né, de transistores, que é o menor elemento, que é o elemento fundamental, né, para a gente fazer um processador hoje, né? Não dá para fazer mais na mão, então tem que automatizar os processos. Então tem várias técnicas, né, que vão desde o software até a geração final lá do circuito mesmo. Se vocês me permitirem, eu posso até tentar compartilhar minha tela aqui rapidinho. Vou tentar compartilhar, tá? Vamos ver se eu consigo aí. Ok, sim, essa tela aqui, mostrar para vocês uma animaçãozinha bastante rápida, para vocês terem uma ideia, né? Então hoje qualquer equipamento aí eletrônico que a gente tem circuito integrado. E os nossos circuitos integrados, eles precisam ser cada vez mais rápidos, menores e consumir menos energia, né? Porque a gente precisa ter, então, autonomia, né? O celular tem que durar, eu não posso ter um alto poder de processamento num celular e esse celular, a bateria morrer aí em 2, 3 horas, né? Então, essa é a ideia. E aí, nesse mundo da computação, né? Enfim, que está aí na tela aí para vocês, eu tenho lá os processadores, né? E aqui para ilustrar, peguei um i7 da Intel, né? E lá dentro dos processadores, vocês estudam, né, ao longo do curso aí, a gente tem lá as nossas portas lógicas. E essas portas lógicas, basicamente, elas são construídas, né, com transistores lá. A gente monta as nossas transistores. E a ideia é como é que a gente chega aqui, né, e consegue fazer, então, esse circuito que é mais rápido, que consome menos e que ocupa a menor área possível para a gente poder ter cada vez celulares menores e mais potentes, né? Essa é a ideia, né? Então, aqui, de novo, o número da Intel, aí um Core i7 que eu peguei deles qualquer lá, aleatoriamente,
2,27 bilhões de transistores, numa área de 20 milímetros quadrados, uma área que cabe em cima de uma unha da gente, né? Uma unha ali do dedão, né? E aí a gente tem essa quantidade de transistores. Então aí a pergunta que a gente tem que responder é essa: eu quero fazer algo menor, com baixo consumo de energia, com maior velocidade e que seja barato, no fim das contas, né? Para poder vender. Não pode ser tão caro assim, né? E aí é que eu tenho pesquisado, daí é que vem, né? A gente pensar em técnicas eficientes, algoritmos eficientes para trabalhar lá nas nossas redes de transistores para poder fabricar circuitos mais rápidos. E aí nessa linha, tá, pessoal, respondendo isso um pouquinho, a gente então tem algoritmos, geração automática de circuitos, técnicas de construção de circuitos integrados, pesquisa novas tecnologias, né, para poder chegar nesses chips melhores, mais rápidos, mais eficientes, trabalha com confiabilidade de circuitos integrados, né, para serem imunes a falhas de radiação, né? E a falha de radiação são partículas subatômicas ou energia eletromagnética que incide em cima do computador, nós estamos imersos a isso, né? Então a gente tem que pensar em coisas para fazer nesse sentido. E aí é isso que eu tenho trabalhado, né? São vários trabalhos, vários alunos aí. Depois até eu acho que a gente pode botar lá o Lattes, talvez, lá no canal do YouTube ou no Facebook o link, certo? Para vocês darem uma olhada. E aí dá para ler lá, pelo menos os títulos dos trabalhos para vocês terem ideias, tá? Tem trabalhos desde alunos de C, vocês que fazem pesquisa também no PET, alunos com uma bolsa de iniciação científica, que são, né, alunos dedicados só para pesquisa. Depois temos os trabalhos de conclusão de curso, orientações de mestrado e doutorado, tá? E aí, enfim, é uma ampla gama. Vai desde o software até o hardware, mas tudo dedicado ao circuito integrado. É esse mundo que me move. Tá bem, Léo. Só para encerrar agora, com ideia da Isa, vou perguntar qual é a tua cerveja favorita. A minha cerveja favorita, puxa, isso é difícil. Isso é difícil. Aí vai mais uma curiosidade, né? Na minha época de faculdade eu não tomava cerveja, meus colegas davam risada, né? Eu era o cara que tomava refrigerante, né? Viciado em Coca-Cola. E aí depois que eu virei professor e esse mundo de cervejas artesanais começou a aflorar, né, mais recentemente, né, de uns anos para cá, e aí eu estou falando isso, Leomar, no mundo da cerveja, acho que lá por 2012 para cá, eu comecei a gostar de cerveja, mas não cerveja comum, né, cerveja comum, aquela cerveja mais forte, encorpada, cerveja feita, né, e aí, enfim, vários colegas nossos ali, professores, depois vocês podem perguntar para eles e cobrar deles uma cerveja, professor Pila, professor Debois, professor Felipe, pelo menos esses três agora que eu lembro de cabeça, são, assim, excelentes, produzem cervejas sensacionais, tá, pessoal? E, assim, eu gosto de muitas, tá? Mas uma cerveja que eu gosto muito, assim, o tipo de cerveja, então, vou pegar o estilo dela, né? É uma cerveja, uma stout, assim, uma cerveja preta, né? Mais encorpada, né? E, enfim, e é uma cerveja mais saborosa, assim, mais torrada, gosto de café. Eu gosto do amargol, tá, Monielle? É por aí. Se a gente for tomar uma cerveja, algum aluno, algum dia a gente se encontrar num bar, num churrasco, podem me cobrar que eu ofereço para vocês uma cerveja desse tipo aí. Vamos ver se vocês me acompanham. Quando acabar... então vou ter que perguntar, Léo. Fazer um churrasco da computação, não deixem eu esquecer. Posso perguntar? Sim, eu vou perguntar uma coisa pro Léo agora. Léo, tu falou que se encontrasse alguém ia dividir cerveja com a pessoa, né? Em algum lugar. Saísse, né? Tá, e se tu encontrasse alguém quase caindo de bêbado... Promessa é dívida, a gente toma cerveja junto. Sim, e se o senhor encontrasse alguém meio já passado do ponto e tivesse quase caindo sem condições, o senhor ajudaria ou não ajudaria? E ele já viu muito isso, né, Léo? Já, claro, ajudaria sem dúvida nenhuma. Já lembro de que havia um churrasco da computação e o aluno lá, coitado, tomou, ele não estava tomando cerveja, ele tomou vinho, né? E aí estava caído lá num canto, lá dormindo num canto, botei o cara no meu carro, levei ele, larguei em casa, né? Brabo foi explicar, né? Chegar lá e dizer, olha, professor Leomar, o seu filho aqui, estou lhe trazendo. A mãe do cara abriu a porta, né? E aí eu dei o cara todo sujo, coitado. E explicar para a mãe dele, né? Mas também dizer que eu não tinha nada a ver com a bebedeira, eu só estava prestando ali, na verdade, né, uma ajuda para ele, eu era meu aluno. Isso foi engraçadíssimo, né? Claro, sem dúvida, da Lei faria sem dúvida nenhuma, tá? Eu sou um cara bastante próximo dos alunos, já fui aluno, sei como é que funciona, né? Espero que ninguém tome, né, um trago e esteja caindo por aí, mas
Eventualmente, se alguém passar mal, precisar de uma ajuda, tamo junto, tá? Eu levo em casa, sem problema nenhum. Contem comigo. Tá certo, bom saber. Tem mais uma pergunta do Facebook. O Leonardo Coelho, ele perguntou o seguinte: assim como os cursos da computação mudaram desde a época que tu estudava, como tu vê os cursos daqui a alguns anos? Então, que mudanças tu acha que vai ter? Tendem a mudar? Legal. A computação, Leonardo, eu vejo assim, é uma área que evolui constantemente, né? Não que as outras áreas do conhecimento não evoluam, né? Todas elas evoluem muito, e a gente tem que estar sempre se qualificando, né? Enfim, se atualizando, isso é bastante importante em todas elas, mas a computação, ela tem uma particularidade que isso é muito rápido, né? Muda a linguagem, muda a tecnologia, o processador já é outro, a memória tem uma outra configuração, uma outra característica, mudou o sistema operacional, tem um novo aplicativo, é uma nova forma das pessoas se comunicarem e usarem, né? Há uns anos atrás, nós não tínhamos Facebook e Instagram, havia Orkut, hoje nós temos Instagram, Facebook e outras coisas mais, TikTok, WhatsApp, e isso faz parte da nossa vida, né? E notem, não é só nós computação, mas a população como um todo, né, da humanidade. Hoje, boa parte nesse período de isolamento se comunica usando essas ferramentas, né? E eu acho que é por aí o caminho. A gente tem grandes desafios, né, de ter uma computação mais limpa, né, mais eficiente energeticamente pensando, né, que a gente tenha uma computação cada vez menor, né, que ela esteja presente, mais ubíqua, né, que a gente carregue ela. Antigamente, os celulares tinham o jogo da cobrinha, né? E olha lá, antes disso nem o jogo da cobrinha, né? E hoje a gente tem celulares que têm capacidade gráfica ali de rodar aplicações e jogos, por exemplo, com uma qualidade até mesmo, dependendo do computador que a pessoa tem, melhor que o computador, né? Então, eu acho assim, a gente tem vários desafios, várias coisas irão mudar, novas disciplinas surgirão, né? A robótica é uma coisa que tem para ficar, inteligência artificial veio e não vai embora, é importante também, né? Então a gente tem novas tecnologias surgirão, novos desafios, e o curso passa sempre por uma constante atualização, né? Isso vai acontecer com vocês também. Algumas vocês já não vão mais enfrentar durante a faculdade, mas vão se enfrentar, vão acabar enfrentando isso, né? Como já formados, né? Como já atuando no mercado de trabalho. E o legal do nosso curso é isso. Acho que o mais importante é que nós não somos um curso que a gente prega uma única tecnologia. Os nossos cursos são difíceis, pessoal, mas há uma razão para isso. Para que a gente tenha matemática pesada, física pesada, teoria pesada, algoritmos pesados. É que vocês lá na frente, se amanhã não for mais a linguagem C, se não for mais a linguagem Java, né, se não for Python, enfim, o que valha, né? Se for uma outra, vocês conseguem, vocês têm uma base bastante forte de poder, né, enfim, pegar um livro, pegar uma apostila, né, um manual daquela nova tecnologia ou daquele novo equipamento, e vocês entendem, vocês conseguem, né, por conta, seguirem firmes. E é esse profissional que a gente busca, profissionais que sejam fortes no mercado, né? Então, eu acho que isso é importante, né? A base nunca vai deixar, tá, Leonardo? É isso que eu quero dizer com essa minha fala finalzinha aqui, que eu estou te respondendo aí. A gente vai continuar tendo matemática, vai continuar tendo física, conceitos, teorias, né? Vai continuar programando, vai continuar fazendo trabalho pesado e tudo mais, mas certamente novas coisas virão que a gente vai ter que aprender também, né? Enfim, talvez vocês sejam os novos caras aí, né? Os caras da computação, os novos profissionais que vão acabar desenvolvendo novas tecnologias que daqui a pouco virão, né? Poderão se tornar um padrão e que daí para frente todo mundo vai ter que estudar aquilo, vai ter que aprender a mexer naquilo e, enfim, avançar na ciência desse modo, tá? Então, é uma base forte, mas sempre pensando, né, que vocês serão capazes lá no futuro de andarem com as próprias pernas, né? Isso é o mais importante, né? Conseguir enfrentar o que vem pela frente. Computação é muito dinâmica e vocês têm que estarem preparados para isso, tá? Acho que é por aí. A gente recebeu. Rapidão. A gente planejou não fazer uma live muito comprida, só que está muito divertido. Então a gente vai estender um pouquinho para o pessoal aí. Inclusive tem mais mensagens ali do Facebook, mais comentários. Tem o da Laura comentando sobre cerveja. Eu não estou acompanhando, eu estou só aqui na plataforma do streaming, eu não estou no Facebook, pessoal. Vocês têm que passar para mim. A Laura comentou o seguinte, ó. A cerveja amargol, se não for tão amargol assim, nas pegadas, ela rega e eu
Isso, isso. A Laurinha hoje, né, a minha esposa, ela gosta muito de cerveja forte também, né? E ela tá fazendo essa brincadeira porque teve um episódio que, sim, teve uma cerveja lá que eu reclamei, não gostei da cerveja, tá? Ela era muito lupulada e a Laura adorou. Então ela acabou tomando uma mais forte do que eu, por isso que ela tá me sacaneando ao vivo aí, tá? Mas é isso. Mas é amargol, tem que ser cerveja forte, sim, tá? Não me vem com cerveja aguada que não rola. Tem um comentário do Marilton também, do professor Marilton, pedindo para tu contar um caos para nós. Contar um caos? Puxa vida! Contar um caos para vocês? Não sei, tem tanta coisa, tem uns que podem ser constrangedores, eu não posso contar, né, dos colegas, enfim, é uma coisa complicada, assim. Mas acontece, tem vários causos, tá? Na minha vida de computação, por exemplo, eu lembro de ir num congresso, pessoal, na cidade de Ouro Preto, tá? Vou contar esse para vocês que me veio a memória agora, tá? Fui da cidade de Ouro Preto, uma cidade histórica, e foi na Universidade Federal de Ouro Preto, lá tem uma universidade federal bastante conhecida, tá? E houve lá um simpósio brasileiro de circuitos integrados e eu participei, apresentei um trabalho lá nesse simpósio. É um evento internacional e naquele ano aconteceu na cidade de Ouro Preto, tá? A universidade lá recebeu o evento. Isso faz um tempinho já, tá? E aí, bom, o evento, conversa lá com o pessoal todo, faz amizade, conhece lá os pesquisadores, né, de outras universidades do Brasil, de fora, né, o pessoal americano, enfim, europeu e tal, aquela coisa toda. E aí tinha um dia lá do evento, né, que esses eventos, às vezes, eles têm também uma atividade social, que é justamente para tentar forçar com que as pessoas que estão participando ali, elas interajam, elas se conheçam, criem amizade, para criar esses vínculos de trabalho que depois se perpetuam ao longo da carreira, né? Então, vários que eu conheço nesses eventos aí, eu carrego até hoje comigo como colegas, pesquisadores, a gente troca ideias, né, e tal. E aí tinha lá então, esse evento social, que era fazer uma visitação lá em 2 igrejas históricas, tá, de Ouro Preto. Ouro Preto tem várias igrejas históricas bonitas lá, todas decoradas com ouro, aquela coisa toda bacana. E aí, beleza, estamos lá entrando, né? E naquela época, eu ainda estava, né, recém começando, eu não tinha smartphone, eu usava uma câmerazinha digital mesmo, né, para tirar as fotos. Bom, beleza. Aí a bateria começou a falhar, e aí eu coloco a máquina assim na frente do rosto, né, e já começo a não enxergar nada, né, só o quadrinho ali para tirar foto. E tira a foto para cá, e aí, ó, lá tem um santo lá, né, e aí tira a foto do santo. Olha o pé da mesa, que bonito. Tira a foto do pé da mesa, aquela coisa, e vai entrando, né. E aí um colega diz assim, estava no evento social do congresso, né, diz assim, lá dentro daquela igreja lá é muito bacana, tem que ir lá no altar verificar lá, pô, tem umas esculturas lá todas folhadas a ouro, vai lá e tira uma foto lá que tu vai gostar. Prontamente, lá então eu marco a máquina no rosto, tira a foto, vai entrando, mira para cá, mira para lá, né, e bem assim mesmo. E daqui a pouco eu olho assim, tiro uma foto e um caixão, e eu chego no caixão, né, e pá, tiro a foto. E aí continuei tirando, fui até o altar, quando eu viro as costas para sair, para voltar, né, eu olho, cara, aquilo era um velório. Tinha uma fila de gente ali na volta daquele caixão, né? Estavam velando um corpo e tal. E eu entrei na igreja dentro, achando que aquilo era turista, né? Que era turístico, tinha um caixão ali, que, enfim, tinha ali uma pessoa que estava tapada com pano branco, e eu meti de fotografia, né? Vocês não sabem a vergonha que eu passei nesse negócio, né? Depois de sair, tava um monte de gente rindo lá na rua, né? O pessoal do congresso debochando e tal. E aí, olha a foto do defunto, aquela coisa toda. É boca aberta. Mas aconteceu, é verídico, tá? Tem outro professor da computação aí que sabe disso, não vai me deixar mentir. Professor Felipe, se eu não me engano. O professor Felipe estava nesse congresso e sabe dessa história, tá? Virou chacota na época e tal. Uma papagaiada sem tamanho que eu fiz, tá? E eu tenho a foto, tá? Tenho a foto. Eu tenho que pegar algum backup aqui, algum HDzinho externo meu, e eu tenho a foto lá. E dá para ver lá, ó, um caixão e um pano branco por cima, assim. É isso aí, Mário. Então, isso é um caos aí, na verdade, né? Meu, não vou contar dos colegas, né? Para não deixar ninguém constrangido. Mas aconteceu. Eu queria falar uma coisa rapidinho aqui, para avisar todo mundo para seguir a gente lá no Instagram, o arroba da computação, é @computação.fpel, e curtir a página do PET no Facebook também, que a gente avisa tudo que a gente vai fazer lá, todas as lives, tudo que está acontecendo, a gente coloca lá.
Eu acho que por hoje a gente já pode encerrar. Eu quero te agradecer, professor Leomar, por estar aqui, participar e conversar com a gente. Valeu, Monielle, Darley, Andreas e Isa. Foi muito bom conversar com vocês. Foi muito divertido. Acho que a gente sentiu a vergonha, sim, que essa história deu para sentir a vergonha junto. Acho que o Thomas encerrou antes, caiu antes, hein? Oi? Enquanto ele não volta, e todo o recado final também. Pessoal, é isso, tá? Eu sou um cara super acessível, professor, amigo dos alunos, né? Podem me procurar, podem conversar comigo, se precisarem de uma ajuda, especialmente nessa época que a gente vive de isolamento, né? Querem ler algum material? Eu vou deixar um link para vocês de dois vídeos sobre a área que eu pesquiso, né? Aí o pessoal pode publicar aí embaixo depois do vídeo, né? Ou lá no canal do YouTube para vocês. Se quiserem bater um papo, conversar sobre pesquisa, sobre alguma disciplina, algum conselho, curso, tá? Estou sempre à disposição, tá? O cara brincalhão, mas na hora que a gente tem que ser sério, a gente trabalha sério mesmo, né? E é isso, vamos formar os melhores sempre que a gente puder, e é por isso que a gente está aqui, tá? Contem comigo em tudo que eu puder ajudar vocês sempre, tá? Estão me vendo? Estão me ouvindo? Voltasse! Voltei? Tá. Voltasse, pode falar. Então é isso, muito obrigado. A próxima live da semana que vem vai ser com o professor Marilton. Então, se vocês quiserem conversar com ele, tiverem alguma pergunta, alguma coisa, já vão pensando para a semana que vem. E se vocês quiserem saber também mais sobre algum outro professor ou sobre algum assunto específico, podem comentar também, podem mandar lá no Instagram, aqui no grupo da computação, comentar embaixo ali no Facebook, como vocês preferirem, que a gente vai fazer isso aí para vocês, vai trazer esse conteúdo. Vai ficar disponível no YouTube e no Spotify em formato de podcast. O podcast tem o mesmo nome, é Café Binário. Acho que se vocês pesquisarem lá, já vai aparecer. Mas eu vou disponibilizar o link para vocês acessarem também, tanto do YouTube quanto do Spotify. E acho que é isso aí. Queria agradecer também a Raquelzinha e o Dawan, que ficaram aí no backstage, colocando as coisinhas na tela e fazendo tudo que precisava aqui pelo StreamYard. Nos sigam lá no Instagram, a gente está aberto a qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer sugestão de conteúdo ou alguma coisa, sugestão de professor que a gente possa chamar aqui. Não só professor, a gente pode chamar alguém de fora da computação também para conversar e tirar as dúvidas de vocês. A gente fica disponível lá. Nos sigam. É isso aí, valeu. É isso aí, pessoal. Valeu, galera! Eu queria comentar mais uma coisa. Bora, Deixa eu falar Darley, rapidinho, fala. o pessoal não comentou muito no Facebook. O pessoal não comentou muito no Facebook, eu queria ver mais comentários. Da próxima vez o pessoal vai comentar mais. Bora, pessoal. É isso aí. Tchau, gente, pessoal. Se tiver muito comentário no próximo, a gente faz um sorteio. É isso aí. Boa, Isa. Acho legal. Boa ideia, Isa. E se quiserem uma parte 2 só para saber dos causos do professor Leomar, comentem aí também. Isso depois que acabar o isolamento, a gente faz um churrasco e aí lá a gente conversa bastante coisa de computação, bastante causa e toma uma cerveja amarga lá também. Isso aí, tá certo. Então é Tchau, isso. pessoal. Tchau, galera. Tchau, valeu, pessoal. Obrigado. Tchau, valeu. Tchau.